you fucking fight back. Ô Barreto, ontem quando saiu a escalação, automaticamente eu fui olhar os comentários para ver se não era 1º de abril, porque eu achei que pudesse rolar essa piadinha, né? Não, eu pensei isso quando eu olhei. Eu tava aqui e vi comentários sobre 1º de abril. Eu achei, Tanto falei, que eu cara, voltei. Então, depois eu falei, gente, eu quero mostrar aqui com a ilustração do Flamengo, porque tem gente perguntando. Eu achei. Eu não sabia se era de brincadeira ou a sério, se era 1º de abril. Eu falei, não, só que aí, é a escalação do Flamengo. Eu já falei isso aqui algumas vezes. O Vitor Pereira, no ano passado, quando ele chega no Brasil para trabalhar no Corinthians, ele tirava só o Renato Augusto do time. Ele tirava o Renato Augusto no jogo de Libertadores. O Mantuan estava bem, ele tirava. Primeiro, porque ele não é refém de jogador. E segundo, que ele tem muito claro o que ele quer. Ele gosta de um time mais físico. Ele gosta da entrega física. Ele gosta da pegada desde lá na frente, né? Não é só que ele perde e pressiona, mas ele gosta de um time com um pouquinho mais de pegada. Nesse ponto, eu acho que o Gabriel entrega mais do que o Pedro, nesse sentido de um time mais físico. Não de finalização, tá? Eu tô pensando no primeiro momento nessa questão física. Eu acho que o Gabriel pode entregar mais que o Pedro. Ontem talvez não estivesse pronto para entregar. Não, porque ele tá lesionado, né? Uma semana de recuperação, né? Mas eu acho que ele tem aquilo de roubar a bola na intermediária, de pressionar a saída de bola do adversário, diferente do que faz o Pedro, né? O Pedro joga um jogo mais associativo, faz triangulações, faz a parede, gira para finalizar. Ele tem outros recursos que o Gabriel não tem. Agora, a disputa dele vai ser braba, só que o mais interessante para mim é que eu sou um pouco entusiasta do trabalho de Vitor Pereira, porque eu gosto de técnicos que estimulam a gente pensar um pouco fora da caixinha, né? Que se vir para cá para fazer a mesma coisa que os outros estavam fazendo, acho que não era isso mais que o Flamengo queria. Infelizmente, passou por alguns processos nesse começo de ano, perdeu campeonatos que não queria, jogou mal em alguns momentos, né, em vários momentos, e agora ele vem fazendo essas modificações. O Flamengo, talvez um dos grandes problemas do Flamengo nos últimos anos, se é que é possível encontrar problemas no Flamengo nos últimos anos, era esse jogo pelos pontas, né? Quando ele precisava fazer essa variação, ele não tinha. E o Vitor Pereira traz isso para o time, e às vezes até de uma forma um pouquinho insistente. Ele não tem tanto esses pontas para trabalhar, né? Então ele vai tentar deslocar um meia, fazer do Everton Cebolinha, e aí eu acho que por isso o Pedro sai na frente nessa disputa. Agora, Gabriel fisicamente 100%, aí eu acho que o Pedro também tem que colocar ligar suas anteninhas, porque fisicamente eu acho que o Gabriel entrega mais. E parece ser um critério muito importante para o Vitor Pereira. É determinante. A intensidade, né? Quem tem mais... quem está em condições de entregar mais fisicamente, leva vantagem com ele. Em todos os jogos do Corinthians no ano passado, os jogos importantes, tinha horas que a gente ia trabalhar, eu trabalhei em quase toda a Copa do Brasil, né? Só não fiz os jogos contra o Fluminense. Que eu olhava a escalação, ele sempre pensa muito no adversário, isso é uma característica muito própria do Vitor Pereira, né? Ele não tem aquela imposição, meu time vai jogar da mesma forma todos os jogos, mas a parte física é muito determinante. Então, por falar em pensar no adversário, ontem o Fluminense parece não ter atuado no nível que a gente está acostumado a ver nesse começo de temporada, ou no trabalho do Diniz, de uma forma geral. Né? Sim, foi um jogo abaixo. E da mesma forma que agora há pouco a gente estava falando que o erro do Palmeiras nasce da pressão do Água Santa, será que esse nível abaixo do Fluminense nasce dos desafios que o Flamengo conseguiu impor com esse time mais Acho que no segundo tempo, sim. Mas o primeiro tempo do Flamengo não foi bom, né? O primeiro tempo do Flamengo... 20 minutos, até a parada técnica... Foram de domínio do Fluminense, com a impressão de que aquele domínio... Meio campo do Fluminense jogando muito, hein? Dando a impressão de que o gol ia sair a qualquer momento. O gol do Fluminense. Sim. Isso. Né? Exatamente. A parada técnica teve algum borogodó ali, o Vitor Pereira conseguiu falar corrigiu algumas decisões ali quando subir a pressão, em que situação pressionar André e etc, para não se desorganizar o time. Mas eu acho que... O espaço do Ganso sumiu. Exatamente. Agora, é um resultado que é complexo, né, de se reverter 2-0. Assim, eu acho que vai ser um grande desafio para o Fluminense do Diniz. E eu concordo muito com o que a Ana disse. Ano passado ficou muito claro o quanto... Quando a gente fala em time, o Flamengo... Semana passada a gente começou a falar assim, o Flamengo vai poupar no jogo da Libertadores. Como assim poupar? Acabou. Qual é o time titular? Mesmo o Gabriel, que era um que a gente considerava, não, esse aqui é titular. Ontem ele foi titular. Porque o Vitor é assim, ele sempre foi de estratégia. E nos jogos decisivos, ele sempre surpreendia na escalação. Eu acho muito legal isso. E quando ele não surpreende na escalação, muda a estratégia no segundo tempo. Porque ele faz a gente pensar. Peraí, o que ele tá querendo aqui? Né? E eu acho que isso é uma parte muito legal de treinadores que saem muito do óbvio, né? Eles buscam
o tempo inteiro coisas diferentes. De fato, assim, você vai Tirou o falar... Everton Ribeiro do time. Ele tirou o Everton Ribeiro do time, exatamente. E eu acho tirou que com convicção. Com convicção. Ontem, o normal seria você pegar do banco o jogador que ocupa o lugar mais alto na hierarquia, né? Bom, saiu o Arrascaeta, que é um jogador importante. Quem é o jogador importante que ainda não está no time? É o Everton Ribeiro. Mas não é da mesma posição, mas não interessa. Ele é da mesma prateleira. E com qualidade de Faz criação isso. também. Ele bota com um jogador de jovem, o Matheus França, que está longe de ter esse status, mas não, ele vai exercer a função que eu quero no lugar desse que saiu. Teve um outro ponto ontem que isso, me né? chamou a atenção, que um jogador do Flamengo que, para mim, pelo menos, foi o grande nome da partida, não só pelo gol, mas pela jogada do gol, que foi o Ayrton Lucas, ele era o jogador mais corajoso nos piores momentos do Flamengo no jogo. Ele não abria mão do que ele está, da proposta que foi colocada para ele. Então, olha, você tem que fazer isso. Então, ele encarou o que ele tinha que fazer até o final, e eu acho que isso ajudou ele a encarar os momentos que o Fluminense desligou ali no setor, e aconteceu algumas vezes. E numa ele conseguiu um passe, no outro ele foi fazer uma pressão, apareceu para fazer um gol. Então, acho que ele é um jogador com muita cara do Vitor Pereira. Lembra muito também o que ele fez no ano passado com as laterais do Corinthians. Ele não colocava, por exemplo, o Fábio Santos em todos os jogos. O Fábio Santos termina o ano como um dos melhores jogadores do Corinthians no ano passado. Então, o Ayrton Lucas sai ali... Eu sempre falo que tem um jogador que é a cara do técnico. Eu acho que ele vai encontrando essa identificação com o Vitor Pereira. E é o jogador, para mim, mais consistente do Flamengo em 2023. Porque é muito difícil você pegar uma atuação muito ruim do Ayrton Lucas. Você tem alguns momentos do jogo que ele comete erros, mas assim, nos piores jogos do Flamengo, ele é o melhor, Ayrton Lucas destoava como ponto positivo. Acho ele barra outro jogador importante do time, que é o Felipe Luiz, é que assim, essa barração ficou um pouquinho mais, talvez, em segundo plano, porque o Felipe Luiz se machucou, né? Então o Vitor Pereira já não contava com ele, e quando voltou, o Ayrton Lucas tinha tomado conta da posição. E ontem, os minutos finais ofereceram a possibilidade de eles estarem no mesmo time. Sim. Né? Talvez não em todos os momentos, né? Era ali uma situação de vantagem para o Flamengo, e pouco depois da entrada do Felipe Luiz também de vantagem numérica. O Fluminense teve um jogador expulso, mas aquele lado esquerdo com os dois funcionou bastante bem. E pode ser uma alternativa. Porque aí você dobra ali o lado, né? Você tem um para trabalhar em profundidade, outro para criar por dentro. Você fica com muita força no setor sem perder defensivamente. Que esse era um dos problemas do Corinthians do Vitor Pereira. E na linha de 3 zagueiros, você passa a ter o zagueiro com a melhor saída de bola. Disparado. É isso. E com muita inteligência, né, de movimentação, inteligência tática, assim, tanto para fazer o passe quanto para, se o Flamengo perde a bola, ele tem muita qualidade e inteligência de antecipar, de se posicionar bem, de fechar espaço. Ele até falou numa entrevista para o GE, né, para o Fred, o quanto que ele estava se preparando, está sendo um início de ano difícil para ele pela lesão, mas ele tem se preparado, seja para jogar na lateral, seja para jogar como zagueiro. Arriba Santos con la pelota, ya va luchando Guillermo Varela, ganó Flamengo, aquí está Mateus. Mateus por el medio, Pedro de primera, Everton, pisadita, Everton, está solo Ayrton, el primer Ayrton. Apareció la contra letal del Mengao, apareció la sapiencia, la pisadita de Everton Cebolinha con ese pase de primera de Pedro, y solito estaba Ayrton Lucas, el mejor hasta ese momento de Flamengo, coloca el primero para el Mengao, se pone a ganar el clásico el equipo de Flamengo, 1-0. Y arrancamos el segundo tiempo, Ale, mencionando a este señor, mencionando el buen primer tiempo que hizo, mencionando cómo se hizo cargo del partido, y además mencionándoles a ustedes, contándoles que su carrera empezó en el equipo al que hoy le ha marcado el primer gol en esta gran final. Ayrton Lucas. Tendrán un partido por Copa de Brasil. Así es, porque también se está jugando la Copa de Brasil. Everton Ribeiro, como Pizzi, como toca para Ayrton Lucas, Ayrton, no lo pueden parar, Ayrton, atrás, Ayrton, golazo, Pedro,
apareció Pedro. Pedro, tras una muy buena acción de Ayrton Lucas, es el mejor del partido. Ayrton Lucas, no lo pueden parar al 6, llegó hasta la línea de fondo y se mandó un pase de la muerte para que Pedro ponga el 2-0 del Mengao. Lo gana Flamengo, 2-0 a Fluminense. Y no solo eso, Ale, porque Ayrton Lucas recibe el balón en 3/4 de cancha, pero rodeado. Tenía 5 futbolistas de Fluminense que lo rodeaban, y lo que decidió hacer fue romper la línea de defensa, meterse en ese intervalo, meterse en el hueco con el balón dominado, pegado a la buena pierna zurda que tiene, y cuando llegó a posición relativa, a posición de remate,